Eu estava assistindo um vídeo da Anitta esses dias, que é um vídeo antigo, que é um pouco antes da pandemia, se não me engano, no qual ela fala sobre o preparo dela para tentar subir o Everest, e não só para a carreira dela, usando uma terapia chamada ozonioterapia, ou seja, o uso do gás ozônio medicinal. E esse é um tema que me interessa muito, e ele ainda é muito mal conhecido, ou sempre que ele é divulgado, ele vem com certos viés que precisam ser corrigidos. Então vamos escutar um pouco o que ela fala e a gente vai tentar pontuar um pouco em cima do que é a realidade em relação à ozonioterapia. Eu estava me preparando para subir o Everest, fazendo preparação e tal. Quando eu comecei a me preparar, um dia antes, eu ia fazer um tratamento que é bem legal, chama ozonioterapia. E eu achei que esse tratamento agora está calhando de me ajudar demais na vida, amiga, pode apoiar sim. Então aqui, nessa gravação até esse ponto, ela comenta duas coisas que são bastante interessantes sobre a ozonioterapia, o uso do gás ozônio medicinal. Um é a preparação, por exemplo, para atletas. Então tem muita gente que ainda acha hoje que a ozonioterapia, o uso do gás ozônio medicinal, é só para quem tem alguma patologia, para quem tem alguma doença. E na realidade não. Ele serve para aumento de performance, ele serve para bem-estar, ele serve para manutenção de saúde da pessoa. Então isso é muito interessante. E mesmo ela depois coloca que para a carreira dela, para a vida dela, esse é um tratamento que está ajudando, ou pelo menos naquele momento estava auxiliando o que ela pretendia. Eu fui fazer esse, que é um negocinho que você tira o seu sangue e mistura ele com ozônio. Lá nos Estados Unidos as pessoas fazem muito isso. Aumenta a sua imunidade, melhora e tal. Então, e agora ela faz um comentário sobre um dos tipos de aplicação. Então, são vários tipos, não existe um só tipo de aplicação do gás ozônio medicinal. O que ela comentou aqui no vídeo é conhecido internacionalmente como grande autohemoterapia, ou seja, é uma autotransfusão onde você mistura o sangue da pessoa com o gás ozônio e a parte líquida, que é o sangue, volta na própria veia da pessoa. Então não é o gás que vai direto na veia, é o gás misturado com o sangue da pessoa. Isso é chamado de grande autohemoterapia. Ela é extremamente eficiente, segundo a literatura e os casos, os artigos, para melhorar saúde geral, oxigenação tecidual, melhor imunidade, melhora a parte de oxigenação, reparação. Então, de novo, não é só para o tratamento de patologias, é para a manutenção e qualidade de vida das pessoas também. Então, vamos continuar assistindo. E as pessoas já fizeram tanto sensacionalismo com isso, e eu queria dizer para a imprensa e todo mundo, para ter cuidado com essas coisas, né? Com as informações, com as desinformações. Principalmente na saúde, assim, sabe? Então, esse é um outro ponto importantíssimo da gente ver um artista que realmente se preocupa com as informações que ele lança na mídia, porque ele sabe da repercussão disso. Então, ela foi muito precisa em colocar exatamente esses cuidados. Existe muito sensacionalismo, existe muito eu acho isso, eu acho aquilo, em relação à ozonioterapia, em relação ao uso do gás ozônio medicinal. E isso é uma pena, por quê? Porque a literatura sobre esse tema é vastíssima. Então, aquelas pessoas que dizem que o ozônio é experimental, que o ozônio não tem documentação científica, é simplesmente porque não fazem a lição de casa básica, que é consultar numa internet, por exemplo. Não precisa ser só no Google, ponha Google Acadêmico, que você já vai para a plataforma Ciência do Google, faça pesquisa no PubMed, no Clinical Trials do governo americano, não importa, você vai ver que existem muitos artigos, e aqui que eu falo são milhares de artigos. Só de livros sobre esse tema são mais de 90 livros escritos sobre os bons efeitos da ozonioterapia, do uso do gás ozônio medicinal. Então esse ponto em que a Anitta toca aqui foi fantástico, foi muito preciso e ela está de parabéns nisso, porque ela gerou um alerta que é muito importante. Existe muita gente especulando sobre isso. A saúde, assim, sabe? Nada é mais importante que a nossa saúde. Nada é mais importante que o nosso bem-estar. A gente precisa prevenir antes da gente ficar super mal. Então,
Esse é um outro ponto também que ela colocou muito bem. Nada é mais importante do que a saúde. Realmente a gente, brasileiro, a gente tem a maneira de correr atrás das coisas e não se prevenir. E aqui ela levanta um alerta muito importante. A prevenção é a melhor maneira de você se cuidar. Porque depois que você já adquire o problema, aí é uma correria atrás para você conseguir resolver. Mas a prevenção, o cuidado com a sua saúde é fundamental. E a ozonioterapia, para quem quiser estudar esse tema, para quem se interessar, vai ver que ela cabe muito bem nisso. Porque ela tem um custo versus benefício muito bom, ela é extremamente segura, é uma das terapias mais seguras do mundo, ela é muito mais segura, por exemplo, do que uma aspirina infantil, quando você precisar ingerir, tá? Então, assim, leiam sobre esse tema que é muito importante. Se você se interessou sobre esse tema, se você se interessou sobre esse áudio, clique no link abaixo e você receberá mais informações sobre a ozonioterapia, o uso correto do gás ozônio medicinal.